Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Direto aqui do estádio Beira-Rio, onde o Colorado saiu com a vitória, de novo pelo placar mínimo, mas que dá mais 3 pontos e a confiança de dias melhores na competição. Te falo sobre a coletiva de Roger Machado, que revelou conversa com Bruno Tabata, falou sobre o novo reforço e tudo isso e muito mais. Nesse vídeo eu te conto. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante, tá certo? Chegou a meta de 8 mil inscritos e por isso a gente está curtindo e fazendo esse conteúdo aqui direto do estádio Beira-Rio, depois de mais uma vitória do Inter. Além do triunfo sábado passado contra o Ceará, contra o Vitória, na verdade, hoje contra o Ceará. Aqui no Beira-Rio, a gente viu o Inter com um desempenho, sim, melhor do que o da semana passada. A gente vê, de fato, uma evolução no Inter. Semana passada a gente falava sobre resultado, que precisava da vitória porque o time estava nervoso. Hoje aqui no Beira-Rio, a gente viu um Inter diferente. Pelo menos no primeiro tempo. Na segunda etapa teve sim momentos onde o time estava melhor, né, conseguiu avançar, mas que teve sim uma pressão do Ceará, principalmente com Pedro Raul. Esse jogador muito interessante, né, é um jogador que, por exemplo, o Inter não tem hoje, que é um camisa 9 de fato, aquele cara que faz a parede, que protege bem, que incomoda demais o zagueiro, né? O Vitão ficou em cima dele a partida toda, mas mesmo assim o Pedro Raul achava espaços. Por sorte, ele não foi feliz. Aqui no Beira-Rio não conseguiu dar continuidade às jogadas, talvez até pelos jogadores que tinha ao lado. No primeiro tempo ele teve o Pedro Henrique, na segunda etapa a gente viu o Bruno Tubarão na equipe do Ceará, o próprio Ailon, ex-Inter, também apareceu por ali, mas de fato o Ceará não conseguiu concluir tanto as jogadas, tá? E a gente viu um Inter diferente, muito participativo, principalmente pelas pontas. Retorno do Bernabé foi muito importante para que a gente visse um Inter diferente aqui no Beira-Rio, fazendo jogadas pelo lado esquerdo, junto com o Carboneiro. Depois, na segunda etapa, o Roger chega a trocar, coloca, por exemplo, o Wesley pelo lado esquerdo, desloca o Carboneiro para o outro lado. Tudo isso, cara, foi muito importante para que o Inter chegasse, sim, no 1-0, mas na evolução daquilo que a gente via o Inter apresentando antes da parada da data FIFA, não, da Copa do Mundo de Clubes, e esse pós, ele é muito bom, pelo menos não só na questão de resultado, mas na evolução que a gente está vendo desse Inter, tá? O Roger, na coletiva, ele falou sobre diversos assuntos, mas eu quero destacar alguns. Primeiro, ele elogiou muito a partida do Luiz Otávio, que entrou na segunda etapa, entrou bem, tá? Entrou muito bem, é um cara que joga de primeiro homem do meio campo, né? A gente fala aqui da chegada do Richard, eu vou falar daquilo que o Roger também destacou sobre o Richard, mas a gente fala de um Luiz Otávio que entrou bem na partida, né? Ele tinha descido até para o Sub-20 na semana passada, jogou o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, mas dessa vez ele teve uma oportunidade no principal e ele agarrou. Foi muito bem, deu diversos botes, desarmes em algumas jogadas, o que foi importante para que o Inter conseguisse esse resultado, manter pelo menos esse 1-0 no placar. Dá para destacar o gol do Inter, tá? Uma bola roubada, por exemplo, pelo Bruno Henrique, e que o Roger fala, cara, muito se questiona da questão do Bruno Henrique ser titular, mas hoje o Bruno Henrique começa mal a partida, mas no próprio primeiro tempo ele consegue dar a volta por cima. Ele rouba a bola, toca para o Borré faz toda a jogada pelo lado direito, coloca o jogador do Ceará no chão para rolar e o Alan Patrick fazer o gol. Então a importância também do Bruno Henrique, pelo menos hoje contra o Ceará. Hoje a gente não tem muito o que falar desse Bruno Henrique, porque ele foi importante roubando a bola, entregando para quem deveria entregar, e aí sim o Inter fazendo o gol, tá? Outras situações que o Roger destaca nessa entrevista, que eu quero colocar aqui, é sobre o Richard, tá? Jogador que chegou essa semana, vindo do Alanyaspor da Turquia. É um jogador que o Roger destacou algumas situações importantes. Como? Cara, ele ganha bola aérea, né? Ele ganha, por exemplo, a questão de estatura, né? O Richard, ele tem 1,91 m, então é bom. Ele falou da saída de jogo dele, qualidade técnica. Elogiou bastante o Richard, tá? Mas não desmerecendo quem tá por aqui. Ele falou, cara, tem o Ronaldo, por exemplo, que hoje não pôde estar aqui porque ele sofreu uma pancada durante a semana nos treinos, então ele ficou de fora da relação dessa partida, mas o Richard é mais uma opção que eu ganho. Não quis cravar se o Richard vem para ser o substituto do Fernando, se ele vem numericamente para disputar a posição, mas a gente sabe, é um cara que vem para disputar a posição, não chega como titular absoluto desse time do Roger, tá? Sobre Tabata, ele também destacou uma situação importante, tá? Ele fala, cara,
O Bruno Tabata, ele de fato ele teve uma conversa comigo, né? Eu sempre deixo a porta aberta para o jogador ir na minha sala para conversar, para ele também colocar o lado dele, mas o jogador também, ele brinca, né? O jogador também tem que entender que ele vai ouvir talvez o que ele não queira. E aí foi uma conversa muito franca entre o Roger e o Bruno Tabata nessa situação que o Roger colocou, né? Pelo menos pra gente ali da imprensa, o que ele falou. Ele destacou, cara, o Bruno é um jogador que ele não chegou a jogar no Brasil, ele faz a carreira dele na Europa. E lá ele atuava muito como um meia-ponta, né? Lá no futebol português, principalmente, onde ele fez carreira. E aqui ele ou joga como um meia central, mas eu tento colocar ele como esse ponta, né? E aí foi algo que o Bruno me abriu, que ele não está conseguindo desempenhar, e ele destaca, cara, que o Bruno fala para ele, pô, professor, pode ser que eu venha aqui, te fale isso e eu diminua meus minutos em campo, mas, né, onde eu me sinto à vontade e onde eu consegui render mais aqui com a camisa do Inter foi na vaga do Alan Patrick. E aí o Roger falou, cara, a gente consegue equilibrar essa situação. Te coloco na partida para te cair pelo lado, mas tu vai ter espaço, tu vai ter a liberdade também de atuar e de flutuar mais. Tá? Então foi algo que foi bem conversado entre os dois, em que a gente vê, de fato, hoje o Bruno ele entra um pouco nervoso, e o Roger destaca isso, errando alguns passes, um pouco ansioso, mas foi um cara que na semana passada foi o autor do gol, um golaço, diga-se passagem, aqui no Beira-Rio contra a equipe do Vitória, tá? Mas são alguns pontos. Sobre o camisa 8, ele não quis abrir essa situação, falou, cara, ele foi perguntado, e o camisa 8, né? Tu espera ainda um camisa 8? Ele falou, se eu pudesse, né, chegavam mais 11 para disputar a posição e mais uma opção para cada função do campo, mas não é possível. Mas ele destacou, a gente está observando e a gente está analisando o mercado. Aquele papo de sempre que a gente sabe. Mas o importante daqui hoje é a vitória, mais 3 pontos, que colocam o Inter olhando para cima da tabela, buscando pelo menos uma vaga direta na Libertadores da América e deixando para trás tudo aquilo que a gente ficou remoendo, pelo menos nos últimos 30 dias da parada da Copa do Mundo, que foi a zona de rebaixamento. O Inter terminou aquele momento na zona, mas agora já deu a volta por cima. Triunfo em cima do Vitória e vitória para cima do Ceará aqui no Beira-Rio, tá certo, gente? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui. Beijo para vocês, tamo junto, deixa nos comentários o que tu achou do jogo, tá? É importante. Falou, até mais, tchau!